No primeiro programa sobre a história das empresas no Brasil, vimos como algumas prosperaram, outras não resistiram. De 1930 a 54, passando pelo Plano de Metas de JK ao Plano de Ação Econômica do governo Castelo Branco, PAEG, chegamos ao milagre econômico dos anos 70. Ainda nos anos 70, no segundo PND do governo Geisel, duas novidades, multinacionais e empresas estatais. Empreendedor Série Sustentável apresenta hoje o segundo programa sobre a história das empresas brasileiras. Por meio da análise desses exemplos, pretende trazer um pouco dos ensinamentos do empreendedorismo no Brasil. Está no ar Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre a história das empresas no Brasil, o professor Flávio Sais aceitou gentilmente o convite para vir aqui ao programa. Flávio, obrigado pela sua presença conosco. João Mário, eu agradeço, é uma satisfação poder conversar sobre o tema aqui com você. Flávio Sais é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Economia, doutor em Ciências Sociais e livre docente do Departamento de Economia da FEA USP. O professor Flávio é referência absoluta em estudos de história econômica no Brasil. Flávio, como eu falei na chamada, a questão dos anos 70, o segundo PND, agora nós temos um governo Geisel, né? 74, 79, mais ou menos isso, né? Isso. 74, 79, né? E aí nós temos a questão das multinacionais e das empresas estatais. O que isso muda na industrialização brasileira? Bom, o presidente Geisel, ele vinha da Petrobras, ele tinha A origem dele é Petrobras. Tá. Além da experiência militar, ele teve uma importância grande na Petrobras e acho que ele trazia, tanto da experiência militar quanto da Petrobras, uma visão do desenvolvimento, que é um pouco a visão dos governos militares de que o Brasil deveria ser uma grande potência. E uma grande potência precisa de uma indústria forte, principalmente de uma indústria pesada, forte. Né? Essa era a base dele. Pensar no Brasil que precisa ter um setor estratégico como o petróleo, né? E defender esse setor. E não só petróleo, mas você pensar, vamos dizer assim, do ponto de vista militar, tudo aquilo que é necessário, por exemplo, para a produção de material bélico. Né? Então, o governo Geisel vai efetivamente priorizar, no segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, vai priorizar o investimento em indústrias básicas, um aprofundamento da estrutura industrial, superando aquela fase mais da indústria de bens de consumo leves ou da indústria de bens de consumo duráveis e focar na indústria de base. Você comentou no programa. Alguns exemplos, talvez o exemplo mais característico seja o da petroquímica, né, em que a Petrobras vai associada em grande medida a empresas estrangeiras e nacionais, o famoso tripé, se falava muito do tripé da indústria nacional naquela época, que tinha de um lado a estatal, de outro a multinacional e no terceiro vértice do triângulo a indústria nacional. Né? Então, multinacional, estatal e a empresa nacional, capital nacional. Com participações diferentes, né? Mas de qualquer modo havia, vamos dizer, uma articulação entre esses três tipos de empresa no avanço da industrialização sob o segundo PND. Certo. Essas multinacionais que vieram para cá nesse período, elas continuam aqui? O segundo PND teve um problema, porque ele foi implementado exatamente na época em que você tem o primeiro choque do petróleo, um desequilíbrio externo muito grande da economia brasileira. 73, né? O primeiro choque foi 73, o segundo choque 79, mas aí o segundo PND já tinha acabado, né? Praticamente. Então, muito dos projetos ou das metas do segundo PND acabaram sofrendo atrasos, acabaram criando dificuldades para as empresas que, de certo modo, tinham se programado para atender as demandas do segundo PND. Talvez o exemplo mais típico seja o da indústria ferroviária, de material ferroviário, em que havia um grande projeto de construção de ferrovias, por exemplo, a Ferrovia do Aço. Né? Claro, que até hoje se fala, né? Isso. Que sofreu atrasos enormes, um projeto complicado.
E algumas empresas, eu acho que foi o caso, por exemplo, da Mafersa, né, que era uma empresa de material ferroviário que vinha dos anos 70, que acabou praticamente se desorganizando nesses anos, né? Então, houve muitas queixas do setor empresarial em função das projeções iniciais do segundo PND, que acabaram nem sempre se concretizando e criando dificuldades. Porque você acha que elas foram engolidas, essas pretensões foram engolidas por causa da crise do petróleo? Faltaram dólares, é isso, né? O Brasil teve que se fechar um pouco por isso? O Brasil aumentou a sua dívida externa para compensar o déficit na balança comercial, né? O Brasil, diferentemente de hoje, em que o Brasil não necessita de petróleo dólares, importado, né? Naquela época ele dependia 100%, né, praticamente. Se não 100%, acho que uns 80% de petróleo importado. Então isso gerou um déficit na balança comercial que foi sendo resolvido, entre aspas, pelo aumento da dívida externa, mas isso criava problemas no pagamento da dívida externa, inflação, desequilíbrios fiscais, que levaram, em alguns anos, a um retardamento dos investimentos estatais, que era, afinal de contas, a fonte última do crescimento da indústria. Nesse tripé, então, ele era ajudado principalmente por qual dessas, de qual das bases? O que deu mais certo no segundo PND, você acha? As estatais, as multinacionais e a empresa nacional, né? Qual que segurou as pontas? Não, o investimento estatal em alguns ramos, acho que se manteve. É o caso da petroquímica. Isso que eu imaginei. A petroquímica talvez o ramo em que a Petrobras mais investiu, né? Em associação com empresas estrangeiras, eu acredito que a Dow, a Imperial, então, algumas empresas estrangeiras que tinham a tecnologia e que se associaram, né? Um ramo que, de certo modo, foi punido foi o de material ferroviário. O sucateamento do setor ferroviário brasileiro é dessa época ou vem antes? O sucateamento? Não, vem desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desde a Segunda Guerra Mundial você já não teve reequipamento porque não havia importação, né? E mesmo a Constituição da Rede Ferroviária Federal, que foi em 57, não resolveu os problemas. Na verdade, começou a haver uma desativação de muitos ramais ferroviários, né? Então, apesar da crise do petróleo, muito se falava, não, com a crise do petróleo precisa reativar as ferrovias, mas, na verdade, muito pouco foi feito, né, nessa época. Vendo os jornais ultimamente, dos últimos dias, a gente vê um destaque muito grande para as empresas de energia elétrica. A energia ganha força nesse período, no segundo PND? A produção, a geração de energia? Eu diria que até antes, né? Porque você tinha um modelo energético tradicional no Brasil que vem lá da Primeira República, que era a concessão a empresas estrangeiras. Certo. Então, na verdade, tinha dois grandes grupos estrangeiros, o da Light no Rio-São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, e a Bond and Share, né? Que pegava várias capitais do Brasil, né? Desde o sul até o Nordeste, né? E outras empresas menores, às vezes locais, mas basicamente era esse o modelo. Aí, na época da Revolução de 30, com o Código de Águas de 1934, houve uma espécie de bloqueio ao investimento estrangeiro. De modo que, a partir da década de 40, se inicia o investimento estatal em geração de energia. Década de 40. Já no fim da década de 40, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, foi o primeiro grande investimento federal. Aqui em São Paulo, no governo do Lucas Nogueira Garcês, começou a haver a implantação de várias hidrelétricas no Tietê, né, que vieram dar mais tarde na CESP. Né, foi em Minas, a CEMIG, que está muito ligada ao governo do Juscelino Kubitschek, em Minas Gerais. Então, você já teve um início de investimento estatal. E depois, na época dos governos militares, você tem a instalação da Eletrobras. A Eletrobras era um projeto antigo, já do governo Vargas, do segundo governo Vargas, mas que que é paralelo ao da Petrobras, né? Mas que só conseguiu ser efetivado nos governos militares. E a Eletrobras virou uma espécie de holding das empresas estaduais de energia elétrica. E, efetivamente,
no segundo PND há um estímulo muito forte à Energia energia elétrica. Tá. E que tem a sua contrapartida na produção de equipamentos elétricos, né? Claro, De para turbinas, poder, em suma, tudo isso para poder instalar uma usina hidrelétrica, né? E depois linhas de transmissão. Certo. E esse investimento, ele é usado, assim, ele é fundamental até hoje, né? O que foi feito nesse período é o que está sendo usado hoje, praticamente, né? Sem dúvida, né? O A exemplo dependência típico total, né? Itaipu. Itaipu continua sendo a grande fornecedora de energia aqui para o Centro-Sul. É claro que depois você teve necessidade de novas usinas, mas, sem dúvida, aquilo que foi instalado nesses anos... É o que está sendo usado até hoje, né? Tá. Flávio, e esses investimentos todos, você comentou sobre essa troca, a questão da dívida externa, né, e os problemas que começam nos anos 70 com a crise do petróleo, ou são intensificados com a crise do petróleo, isso tudo vai estourar no que a gente costuma chamar de década perdida nos anos 80, né? Como é que essa década perdida afetou a indústria brasileira? O indicador básico foi o crescimento do PIB, o crescimento do produto. Produto Interno Bruto... Que foi muito irregular, Tá. né? Com anos de recessão, né? Anos em que o crescimento foi negativo, de modo que a gente chega ao fim da década com um PIB per capita praticamente igual ao do início da década. Isso quer dizer que, para a população em geral, não houve crescimento. Nada. Ainda como houve alguma concentração de renda, né? Quer dizer, o efeito para a massa da população foi... Uma foto do começo dos anos 80 e do final, quer dizer, não piorou a situação, né? Em alguns casos sociais, inclusive, dúvida. Piorou. Do ponto de vista social... Por isso chama década perdida. Exato. E década perdida porque foi um período em que, de certo modo, teve que se trabalhar muito para mandar recursos para fora para pagar a dívida externa. Né? E também que, em função dessa dificuldade do governo, as taxas de juros eram elevadas e, portanto, se pagava muito sob a forma de juros, né? Simplesmente para manter a possibilidade de continuar endividando o governo. Né? Algumas empresas até se beneficiaram, porque foi um período muito fechado na nossa economia, né, Flávio, de importações muito restritas, né? Algumas empresas se beneficiaram disso, né? Bom, isso é uma tradição da industrialização brasileira até o começo dos anos 90, né? Ou seja, a proteção foi relativamente elevada. Então, as indústrias conseguiam evitar uma concorrência externa mais forte. No próximo bloco, a privatização foi um processo que ajudou no desenvolvimento do capital nacional? O empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já. Este é o programa Empreendedor e o convidado de hoje é Flávio Sais, livre-docente da FEA USP. Flávio, nós puxamos o assunto da privatização, da abertura, né, do mercado, um pouco da era Collor e depois o que veio com Fernando Henrique Cardoso, né, que se manteve com o Plano Real. Nós nem citamos o Plano Real, mas foi mais ou menos isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Começa com o Collor e permanece com o Fernando Henrique Cardoso e com o Plano Real, né? E o Brasil continua dependente dessas importações, não é isso? Isso ajudou de alguma forma na geração, já ajudou a estruturar o capital nacional? O dinheiro nascido no Brasil, de empresa brasileira, ele ganhou forças com isso? Eu acho que nesse momento a gente está vivendo algumas mudanças muito importantes, né? Do ponto de vista até da propriedade das empresas. Eu queria chamar a atenção para dois movimentos assim que são bastante expressivos. Um é quase que o fim, vamos chamar, da empresa familiar, daquele negócio familiar, quase que o fim da empresa que tem uma identificação quase que permanente, vamos dizer, eterna, exagerando um pouco, né? E que agora passa a ser propriedade, não mais de indivíduos ou de acionistas individuais, mas de fundos de investimento e fundos de pensão. Quem acompanha um pouco assim as negociações recentes das empresas percebe que hoje
muitas empresas estão sendo compradas por fundos de investimento, muitos fundos de investimentos estrangeiros. Não é como era antes, né? Que era às vezes vinha uma multinacional e comprava essa empresa. Agora é um fundo, quer dizer, ninguém nem sabe quem é o dono, né? Exato. Quem está por trás disso, né? Exato. Vem o dinheiro e compra a empresa nacional. Você acha que esse é um momento crítico, então, para a empresa nacional, para a empresa familiar, na verdade, né? Eu acho que hoje se tornou muito difícil a sobrevivência daquela velha empresa familiar. Com aquele idealizador, né? Com aquelas propostas, né? E o grande problema é que muitos desses fundos têm um objetivo quase que de curto prazo, que é de comprar uma empresa, sanear, né? Melhorar um pouco e vender. Valorizar e vender. É duro isso. E isso acho que tem um impacto, vamos dizer, negativo do ponto de vista da perspectiva de longo prazo da empresa, que é de fazer investimentos de longo prazo, de melhorar a sua produção, a sua produtividade. Então, eu vejo esse lado como não muito favorável. Os fundos de pensão, né, também hoje são importantes proprietários de empresas. O que é um fundo de pensão, para quem está nos assistindo? Tá. O fundo de pensão são os recursos que são acumulados, né, por exemplo, por funcionários de uma determinada empresa para garantir a sua aposentadoria depois de um certo número de anos. Certo. Um dos maiores investidores no Brasil hoje é a Previ, né, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, que é sócia de grandes empresas, de grandes negócios. Né? Ele faz isso para ganhar rentabilidade, Flávio, é isso? Ele investe para remunerar os seus cotistas, é isso? Exato. Na verdade, a forma... Quer dizer, o lucro da empresa deve ser o recurso que vai pagar a aposentadoria do cotista. Né? Então, se eu sou funcionário de uma empresa e mensalmente eu recolho um certo recurso, uma certa quantia para esse fundo, eu espero que daqui a 20 ou 30 anos isso vá reverter para mim sua forma de aposentadoria. Mas, para isso, é preciso que esse fundo cresça e que ele tenha uma renda que permita pagar essa aposentadoria. Okay. Então, os fundos de pensão. Isso é um fundo de pensão. Fundo de pensão. E eles são muito ativos, né, em compras de empresas também, investimentos, né, em negócios em geral, né? Sim, dos mais diversos tipos, né? Desde grandes empresas, sei lá, siderúrgicas, hotéis, eu já vi isso em hotéis também. Hotéis, às vezes até com péssimos resultados. É mesmo? Mas eles investem nos mais investimento imobiliário, né? Há vários tipos de investimento. Mas isso é nacional, né? Esses fundos de pensão são brasileiros, né? Você citou agora do Previ, né? Os que estão investindo. É capital nacional, né? Sim, mas pode haver fundos de investimento, fundos de pensão estrangeiros que investem também no Brasil. Os fundos estão atrás de uma expectativa de rentabilidade grande. Vários fazem isso via Bolsa de Valores também, né, Flávio? Vem via Bolsa, né? Sim, são entrando no mercado. Agora, um outro movimento que eu queria chamar a atenção é o da constituição de alguns grupos nacionais que estão sendo muito estimulados, principalmente pelo BNDES, em busca da sua internacionalização. Né? Ou seja, parece haver, né, assim, na perspectiva do governo, desde o Lula até hoje, e principalmente do BNDES, a importância de se ter grupos nacionais extremamente fortes que se internacionalizem. Né? Então, o BNDES por trás, né? Tem fortalecido alguns grupos, né, que estão comprando empresas no exterior, estão procurando uma inserção no mercado internacional muito forte, talvez pensando um pouco em fazer com que o Brasil seja, daqui a alguns anos, algo parecido com que o Japão é ou foi hoje um pouco decadente, a Coreia, né, com grandes grupos que atuam no mercado internacional. Então, acho que esse é o outro lado da mudança da forma de propriedade, né, com a constituição desses grupos brasileiros que estão se internacionalizando, que é uma novidade. Né? Até hoje havia poucas experiências brasileiras, de empresas brasileiras no mercado internacional. Você tem algum exemplo assim para passar para a gente desse tipo de negócio que tem o governo por trás?
Bom, o que tem mais chamado a atenção na mídia é o caso da JBS, né, desse frigorífico que hoje tem vários tipos de investimento, comprando empresas no exterior, né, e que tem recebido um aporte de recursos do BNDES muito grande. Mas acho que há outros casos, por exemplo, as grandes empreiteiras que estão também se posicionando no mercado internacional, com o apoio do BNDES. Eu acho que é uma política... E você vê isso como um fato positivo? Você acha isso bom? Não, veja bem, dentro da perspectiva, né, do capitalismo mundial de hoje, se há, né, a perspectiva do Brasil deixar de ser um país do terceiro mundo, vamos dizer assim, ele teria que participar desse mercado mundial de maneira mais firme, mais ativa. Exato, né? De uma forma em igualdade de condições com outros países. Evitando a desnacionalização das empresas, inclusive, né? Exato, seria um caminho para constituir grupos que pudessem brigar lá fora de igual para igual, defendendo o mercado interno. Exatamente. Né? Você acha que se fosse nessa época, por exemplo, a COFAP e a Metal Leve teriam sobrevivido como capital nacional? Se houvesse esse foco do BNDES, do governo? Porque elas foram vendidas, não é isso? Foram. E qual foi o problema? Eu lembro muito bem de uma entrevista do José Mindlin, né, que foi o fundador da Metal Leve, né? Ele falou o seguinte: bom, olha, nós somos uma produtora de autopeças, vendemos para as grandes montadoras internacionais, e as grandes montadoras internacionais impõem uma série de normas, de padrões para a nossa produção. Né? Inclusive tecnológico. Né? Ele falou, bom, olha, nesse momento aqui, as exigências de tecnologia são tão grandes que a Metal Leve não teria condições ou não teria interesse em fazer um investimento elevadíssimo para atender a essas exigências. Né? Isso foi em que período, mais ou menos? Foi anos 90. Eu não saberia dizer exatamente. Não, anos 90, só para meados dos anos 90. Tá. É um momento em que eles, tanto a Metal Leve como a COFAP, foi um processo mais ou menos paralelo, elas resolvem vender, né, as empresas para os grupos estrangeiros que eram do mesmo ramo deles. Né? Certo. Então, qual seria, quer dizer, bom, se você tivesse aqui empresas automobilísticas nacionais com uma tecnologia própria, né, com autonomia tecnológica, esse acordo provavelmente seria mais fácil de ser realizado. Ao passo que uma empresa estrangeira que vem com a sua tecnologia do exterior, ela não vai se adaptar à produtora de autopeças. E vários, impõe, né? Vários casos de qualidade de ISO 9000, que é assim, a partir do dia tal, não era assim que funcionava? A partir do dia tal, não receba mais se não tiver de acordo com esses padrões aqui. Exato. E isso, por trás disso, tem muito investimento que tem que ser feito, né? Claro. Não é do dia para a noite que se consegue um padrão desse, né? E no fundo a gente volta então à questão da autonomia tecnológica, né? Que é uma questão a base crítica, da tecnologia. E para isso você precisa ter grandes grupos com capacidade de investimento. E você acha que então o governo deveria de alguma forma então ajudar no empreendedorismo nacional, protegendo as empresas que nascem, não sei, de repente com mais incubadoras, com um crédito facilitado, para fomentar mais essa geração de novos negócios no Brasil? Você acha que o governo tem que ter esse papel? Eu acho que há uma questão crítica da tecnologia. Até que ponto, vamos dizer, a universidade, né, é capaz de se integrar com o setor produtivo para gerar essa tecnologia? A gente precisa reconhecer que, vamos dizer, a grande dependência tecnológica em relação ao exterior limita muito essa possibilidade. Né? Quer dizer, os padrões tecnológicos vêm de fora e dificilmente são modificados, quando muitos são adaptados para as necessidades nacionais. Uma tropicalização, né, como a gente costuma falar, né, uma cara um pouco brasileira e tal, mas a base não é aqui, não é feita aqui. Então, me parece que essa questão tecnológica é crítica, né? E aí, nesse sentido, o que se pode esperar? Né? Talvez a eleição de alguns ramos em que o Brasil tenha vantagens muito grandes para estimular, sem dúvida, o empreendedorismo nessas áreas. Exato. Né? Por exemplo, agricultura, alguma coisa em agricultura. Às vezes até algum ramo industrial que, por características peculiares do Brasil, o Brasil tem mais vantagens. Tem algumas vantagens. Né?
Agora, realmente é preciso um programa muito bem, né, organizado, muito estruturado, com crédito, com integração, né, da pesquisa com a empresa, né? Caso contrário, vamos dizer, a gente fica um pouco nessa a reboque, né, daquilo Do que é feito lá vem de fora, né? Quer dizer, criar a empresa e depois não se preocupar com a tecnologia, quer dizer, essa empresa não vai ter uma vida muito longa, não é isso, né? Ou vai viver um pouco Presa demais ao exato. que é feito lá fora. Eu acho que do ponto de vista assim, do desenvolvimento nacional, essa combinação de tecnologia com financiamento, com outros tipos de estímulos seria crítica, né, para realmente se ter vamos dizer, um novo salto na industrialização, um salto mais qualitativo do que apenas quantitativo. Que ajude as empresas a perdurar, né? A durar mais no tempo, né? Sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Eu que agradeço. Conforme Foi um nós prazer conversamos- trocar essas ideias com você. Imagina. Espero que o público possa aproveitar um pouco do nosso papo aqui. Com certeza. O programa Empreendedor Série Sustentável fica por aqui. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.